Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Hoje Deus tem uma palavra muito especial para o teu coração. E ela se encontra em Mateus capítulo 11, verso 25, que diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus. Essa é uma forma singular de começar um versículo. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Se você olhar o contexto, perceberá que ninguém perguntou nada para Jesus e não havia ninguém conversando com um ser humano. Mesmo assim está escrito: exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Quando um homem responde, ele responde a uma pessoa que esteja falando com ele. Quem então estava falando com Cristo? O seu Pai. Claro que era o seu Pai. Ainda assim, não há registro desse fato. E isso deveria nos ensinar que Jesus, ele tinha uma comunhão constante com o seu Pai. E que Deus falava ao seu coração com tanta frequência, tão continuadamente, que essa não era uma circunstância singular o bastante para ser registrada. Era o hábito, era a vida de Jesus. Era o hábito dele falar com o Pai. E assim como foi Jesus neste mundo, nós somos. Vamos então aprender a lição que está simples, declarando sobre tudo que ele nos ensina. Falar com o Pai todos os dias, ter comunhão com ele em todo o tempo. Que semelhantemente possamos nós também ter essa comunhão silenciosa, de modo que possamos responder a ele com muita frequência. E embora o mundo não saiba com quem estejamos falando, nós podemos responder à voz secreta do Pai, uma voz inaudível a qualquer ouvido, mas que o nosso ouvido, aberto pelo Espírito Santo de Deus, reconhece com alegria a voz do nosso Pai. Deus tem falado tanto conosco, falamos tanto com Deus, mas seja para confirmar que Ele é verdadeiro e fiel à sua promessa, seja para confessar os pecados, seja qual for a situação do qual fomos convencidos pelo Espírito de Deus, ou seja para reconhecer a misericórdia e a providência que Ele sempre nos concede, ou até mesmo para expressar uma concordância com as grandes verdades que Deus, o Espírito Santo, abriu ao nosso entendimento. Senhor Jesus, que privilégio é uma íntima comunhão com o Pai de nosso Espírito. Existem tantos segredos escondidos, Senhor, alegrias que nem o mundo pode perceber, mas quando nós ouvimos e somos purificados pela sua voz, somos preparados para seguir a direção certa. Que o Senhor possa, Senhor, no nosso coração, falar sempre e como Jesus, possamos estar sempre preparados para responder a Ti também prontamente. Nós falamos, o Senhor responde. O Senhor fala, nós ouvimos e respondemos a Ti. Te amamos, Senhor.